Pessoal, continuando falando aquilo que aconteceu no Brasil, nós temos que agradecer muito os imigrantes que vieram para o Brasil. A verdade foi os imigrantes que trouxe ao Brasil um grande desenvolvimento. Os imigrantes ajudou o Brasil a se desenvolver. Então, começando essa história, eu vou voltar lá em 1873, no interior da Itália, porque nós vamos falar sobre um imigrante italiano. E esse imigrante italiano é Francisco Matarazzo, um dos maiores industriais que tem no Brasil. Então, em 1873, o pai de Francisco Matarazzo morava na Itália, no interior da Itália, e ele queria que Francisco Matarazzo, seu filho mais velho, fosse médico. Estava estudando para ser médico. Ele era um comerciante. Mas ele não queria que seu filho fosse comerciante, não. Ele queria que seu filho fosse médico. Mas acontece que em todos os lugares existem erros humanos. E ele deitou com uma mulher casada. E quando foi em 1880, o marido dessa mulher chegou na casa de Francisco Matarazzo, que era o mesmo nome que nós estamos falando, que o pai dele também chamava Francisco Matarazzo, chamou ele na porta, quando ele atendeu, o matou. Esse crime mudou a história da família e até a história brasileira. Porque agora aquele filho, Francisco Matarazzo, o mais velho, ele agora assumia a família. Primeiro, ele não entendia nada de comércio. E ele estava sem saber o que ele ia fazer. Sua esposa estava grávida. E ele recebeu uma visita de um italiano que estava morando no Brasil. E esse italiano perguntou para ele: e aí, Francisco, o que você vai fazer? O que vai acontecer com a família agora? Ele falou: não sei o que é que eu faço. Esse italiano que morava no Brasil falou assim: vai para o Brasil. O Brasil é um país de oportunidade. Ele falou: é mesmo? É. Lá no Brasil não tem matéria-prima nenhuma. Tudo vem de fora. Aí Francisco Matarazzo perguntou: e a banha de porco? Vem de fora também. Aí Francisco Matarazzo teve uma ideia. Ele vendeu as coisas que ele tinha ali, chamou seus irmãos menores e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, eu não posso levar todos vocês agora nessa viagem, mas eu vou buscar vocês. Vocês ficam aí, eu estou indo com a minha esposa, meu filhinho, e eu vou trazer vocês. E ele honrou essa promessa dele. Seus irmãos ficou lá, ele pegou tudo que tinha, comprou 2.000 quilos de banha de porco, colocou assim, nos carotes de madeira, e foi para o Rio de Janeiro. Em 1881, ele estava embarcando, estava descendo no porto do Rio de Janeiro, 1881. Francisco Matarazzo, a sua esposa e seu filho, primeiro filho. O que aconteceu? O pessoal querendo andar rápido demais para descarregar aquele navio, às vezes a rapidez, a pressa, causa destruição e muito prejuízo. Em vez de desembarcar aqueles 2.000 quilos de banha aos poucos, 500 quilos, 500 quilos, 500 quilos, não, colocou tudo de uma vez. Não aguentou a corda, rebentou e ele viu cair toda a sua economia no mar. Francisco Matarazzo, então, agora não tinha nada. Ele tinha sua esposa, seu filho, um trocadinho no bolso, mas a sua economia acabou. Ele viaja para Sorocaba, São Paulo. Chegando em São Paulo, ele se tornou aquilo que o pai dele não queria. Ele se tornou um mascate. Antigamente, irmão, chamava-se mascate. Século XIX, quem vendia as coisas andando ou na rua, chamava-se mascate. E ele se tornou um mascate em Sorocaba, São Paulo. Ele tinha uma mala, ali colocava enxada, colocava serrote, colocava martelo, colocava as ferramentas, colocava pente. Que incrível que pareça, irmão. Naquele interior de São Paulo,
O pente estava sendo uma novidade. Em 1861, o pente pentear cabelo tinha algumas casas que eles nem conheciam. E ele saiu vendendo no interior de São Paulo, mais para italiano. O Brasil tinha muito imigrante italiano naquela época. A região de São Paulo era cheia de imigrante italiano, que vieram para ajudar a colher o café. E aconteceu que ele estava num sítio de um conterrâneo, oferecendo para ele enxada, oferecendo algumas ferramentas. Aquele conterrâneo dele falou, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas Francisco Matarazzo olhou os porcos no terreiro e falou assim, e se eu comprar aquele porco todo seu? Ah, eu tenho condições de comprar. E ele viu umas latas. E aquelas latas, por quanto você me vende aquelas latas? Ah, aquelas latas eu não te vendo, aquelas latas eu até te dou, se você comprar os porcos tudo. E ele comprou todos aqueles porcos, pegou aquelas latas, ele e sua esposa, ele fez o seguinte, ele começou a fazer uma coisa que não tinha no Brasil, incrível que pareça, toda a banha era comprada de fora. Ele foi e começou a imprensar e fez uma prensa de madeira, onde ele enrolava, a banha saía, ele colocava numa latinha de 5 litros, tampava com a tampinha de madeira que ele encomendou, e ele começou a vender a banha aqui. Ele comprou todos os porcos da região. A região de Sorocaba, todos os sítios, ele comprava os porcos. Vendia a banha, vendia a carne, vendia tudo. Diz que até os ossos ele tirava para fazer botão. Não sei como é que ele conseguiu isso, mas ele fazia botão com os ossos. Ele vendia tudo. E ele foi crescendo. Aí ele fez o quê? Ele cumpriu a sua palavra e trouxe os seus irmãos. E seus irmãos começaram a ajudar ele naquela fábrica de banha. Então, a primeira fábrica de banha no Brasil, Francisco Matarazzo. Mas foi passando os anos e Francisco Matarazzo, já lá para 1890, ele resolveu ir para São Paulo para 25 de março. Ele montou o Empório Matarazzo na 25 de março. E com aquele empório ali, ele percebeu o seguinte, que a pessoa comprava uma latinha de banha e gastava uns 10, 15 dias para voltar para comprar outra. Aí ele pensou, e a farinha de trigo? A pessoa compra todo dia, porque tem que fazer pão, tem que fazer macarrão. O que ele pensou? Ele falou assim, chamou seus irmãos e falou assim, ó, nós vamos vender todas as nossas fábricas de banha e vamos comprar farinha de trigo. Os irmãos dele não concordou de jeito nenhum. Não vou fazer isso não. Nós estamos com nossas vendinhas aqui, não é grandes coisas nada, mas eu não vou vender minha parte, o outro. Eu também não vou. Ele foi e pensou o seguinte, como é que eu vou fazer então? Ele procurou um homem que era o único importador de farinha. A farinha de trigo vinha dos Estados Unidos. Ele procurou esse homem que importava essa farinha, que também emprestava dinheiro na época. Prestava dinheiro, era importador. O nome dele era Brix. E falou assim, seu Brix, eu vim aqui fazer um empréstimo. Esse seu Brix falou com ele, peraí, por que eu vou emprestar dinheiro para você se eu sei que as suas fabriquetas de banha estão falindo? Sabe o que você faz? Volta para Sorocaba, sai de São Paulo. Não vou emprestar dinheiro para quem está falindo. E ele saiu dali muito triste. Não tinha outro jeito. Ele foi lá e vendeu todas as fábricas, sem os irmãos dele consentir. E convenceu um irmão dele a entrar de sócio com ele. E os outros dois que não quis entrar, ele deu a parte. Vendeu. E comprou lá dos Estados Unidos um grande carregamento de farinha de trigo. E começou a vender. Mas quando começou a vender a farinha de trigo, começou a ganhar dinheiro, que foi um negócio muito bom, que todo mundo comprava, era todo dia, tinha venda, aconteceu que teve uma guerra entre Estados Unidos e Cuba e não estava podendo passar a farinha. Agora ele já era um comprador internacional. E sentava na mesa com esse Brix com todos os outros compradores, eram uns 15 que tinha em São Paulo, todos importadores grandes, e ele estava no meio desses grandes. Ele foi e falou pro pessoal assim, gente, já que a farinha não pode vir dos Estados Unidos, por que nós não compramos farinha da Argentina? Esse Brix falou, mas como é que nós vamos comprar farinha da Argentina? Nós não tem negócio nenhum, que povo lá não tem negócio nenhum. E eles não concordaram com a ideia. Ele pegou o avião e foi para a Argentina. Chegou lá e comprou quase um navio de farinha de trigo. E
demorava muito para chegar. Quando ele chegou em São Paulo, ele teve um negócio chamado sorte. Sorte. Enquanto a farinha estava em Santos, que tudo que chegava no porto tinha uns vagão de trem que era puxado do cabo de aço até São Paulo. Quando a farinha dele estava toda nesses vagões, desses trenzinhos, que eram uns trenzinhos, aquela máquina que puxava o cabo de aço estragou. Aí ele ficou preocupado. E a farinha não estava com preço muito bom, não. Mas acontece, irmão, quando a guerra dos Estados Unidos travou, Estados Unidos, Espanha, uma pequena guerra deles lá com Cuba. Essa guerra não foi famosa, não foi muito difamada, não. Mas teve essa guerra. O que aconteceu? Não tinha jeito de vir farinha. Esse BRICS correu até Francisco Matarazzo. O mesmo que tinha humilhado ele, falado que ele tinha que voltar para São Paulo, que as fabriquetazinhas dele estavam falindo. Chegou lá e falou assim, Francisco, eu compro toda a sua farinha argentina. Ele falou assim, não tem interesse de vender. E o que aconteceu? Ele não vendeu. A farinha subiu o preço lá em cima. Aquele atraso daqueles bondes de trazer a farinha de Santos para São Paulo fez que a farinha subiu, mas assustadoramente. E ele ganhou uma fortuna nesse navio carregado de farinha de trigo. Ele ganhou uma fortuna. Mas ele percebeu o seguinte, ganhar essa fortuna não era o suficiente, porque teve um lapso de sorte. E ele falou assim, eu não posso contar com a sorte. E ele foi o primeiro homem a construir a primeira mansão na Avenida Paulista. Irmãos, quando começou a construir essa mansão na Avenida Paulista, todos os italianos que moravam em São Paulo, que eram milhares de imigrantes, né? Eles iam para a Avenida Paulista para ficar vendo construir aquela casa, porque sabiam que ali era um italiano que estava fazendo. Eles sabiam que era Francisco Matarazzo. E eles eram pobres, eles pensaram assim, ó, ele chegou aqui pobre e conseguiu isso, nós também vamos conseguir. Aquilo servia de inspiração, servia de esperança para aqueles imigrantes italianos. A primeira mansão na Avenida Paulista, coisa muito enorme, muito grande. E Francisco Matarazzo falou assim, pegou aquele dinheirão que ganhou desse carregamento de farinha da Argentina e falou, eu tenho que fazer uma mudança. Eu não posso ficar contando com a sorte, não. Eu quero construir aqui no Brasil um maior moinho de farinha de trigo e eu vou fazer essa farinha aqui. O que ele fez? Ele convidou os dois gerentes do Banco Inglês, que quem emprestava dinheiro nessa época, irmão, século XIX, século XX, século XVIII, era só os bancos de fora. O Brasil não tinha dinheiro para prestar para ninguém. Então, ele precisava de pegar um dinheiro muito alto com o Banco Inglês. Ele convidou dois gerentes para jantar na sua casa. Esse banco já tinha muitos negócios com o Francisco Matarazzo. Ele já era um comerciante famoso, ele era um grande importador já. Mas a quantidade de dinheiro que ele precisava era muito alta. Aí, quando terminou o jantar, que ele ofereceu uma macarronada para aqueles dois gerentes, ele perguntou para o gerente, fala a verdade, como é que está essa janta? Aí ele ficou sem graça falar, ele falou, você está muito ruim. Francisco Matarazzo falou com os dois gerentes, a janta está ruim, não tá? O macarrão está ruim, tá? Esse cara sem graça entender, como é que o cara oferece uma janta e fala que está ruim? Eles não entenderam. Aí Francisco Matarazzo falou, sabe por que está ruim? Essa farinha demora 3 meses para chegar aqui. Quando ela já chega ruim. Quando nós fazemos o nosso macarrão, não fica gostoso. Eu quero fazer a farinha aqui. Eu quero fazer nossa farinha de trigo. E apresentou o projeto da mesa. Mas para isso eu tenho que construir esse moinho aqui, ó. Era uma coisa muito grande. Máquinas vinham da Inglaterra, o maquinário todo vinha da Inglaterra. Tinha que fazer a construção, era um dinheiro muito alto. O gerente olhou aquilo, o outro olhava para o outro e falava, meu Deus, mas isso aqui é... Mas, seu Francisco Matarazzo, nós temos que negar. Esse aqui é um investimento muito alto. Se não dá certo, quebra o senhor, que é um grande cliente nosso, e quebra o banco. Ele falou, eu conheço os meus clientes. Eu serei o único que terei um moinho aqui no Brasil. Você sabe quantos milhares de italianos que moram aqui que vão comprar? Não tem como dar errado. Reconsidere esse não seus, não vai dar errado, vai dar certo. E aqueles dois gerentes chegou até a suar e olhou para um lado, olhou para o outro. O homem era um dos melhores clientes que eles tinham no banco.
E estava perdendo agora uma fortuna, com um projeto muito bom na mão, mas se desse errado, falia Francisco Matarazzo e o banco também ficava em dificuldade. Mas eles falaram assim, ó, não podemos dar essa resposta agora não, porque isso é muito dinheiro. Nós vamos mandar essa proposta para Londres. Irmão, aquele pessoal de Londres, aquele pessoal daqueles banqueiros, eles eram muito inteligentes. Os ingleses, irmão, não foi à toa. Primeiro que eu acho que depois da nação de Israel, que é uma nação abençoada por Deus, a segunda nação que eu acho que é abençoada por Deus é a Inglaterra. Aquele povo é abençoado. Não vamos falar disso na frente para vocês verem. Sobre isso na frente. Não, sobre as guerras da Inglaterra, como é que é pessoal abençoado. Aqueles banqueiros ingleses olhou o projeto, era uma fortuna. Olhou o currículo do cliente, Francisco Matarazzo, e autorizou o empréstimo. E aqueles dois gerentes receberam a notícia no Brasil que estava concedido o empréstimo. Ele começou a construir aquele prédio para fazer o moinho. Depois que ele fez o moinho, veio aquele maquinário, irmão, ele sabia que ele precisava de saco para embalar a farinha. Aí ele montou uma sacaria. Irmão, tudo que ele precisava, ele montava uma fábrica. Ele não comprava nada. Tudo que ele precisava, ele montava uma fábrica. E se tornou um dos maiores industriais de São Paulo, Francisco Matarazzo, que em 1937 morreu e deixou essas fábricas, essas indústrias na mão dos seus filhos. Mas Francisco Matarazzo trouxe para o Brasil um grande desenvolvimento. Se não fosse São Paulo, ele gerou milhares e milhares de empregos em São Paulo. E gera. Então, o Brasil agradece esse imigrante italiano, Francisco Matarazzo, que faleceu em 1937.